Seja muito bem-vindo ao Mentor Mindcast. Hoje estou com uma mesa incrível aqui, que a gente está falando sobre Mentor Mind, mentalidade de mentor. Que é essa mentalidade? Como que ela permeia o nosso posicionamento, como permeia a nossa atuação profissional? Basicamente, a gente ajuda e contribui com as pessoas do ponto A para o ponto B. E o que? Para onde? Como? A nossa experiência importa, o nosso conhecimento. E é por isso que hoje estou com essa mesa sensacional. E não posso exagerar muito, tem um pessoal aqui que já tá bem, assim, sabe? Não, eu sou bom, eu tô bem, tô bonito, né não? E agora eu quero conhecer, né, primeiro aqui pelo CPF. Eu sei que a potência profissional de vocês é gigante. Vou começar, claro, first ladies, ladies first. Oh, Cecília, oh. quem és tu, de onde vem, para onde vai? Vou contar um pouquinho da Cecília. Cecília vim do interior, nasci no interior, acabei morando em São Paulo. São Paulo, acabei indo trabalhar em Santos. E hoje eu moro em Santos, né? Uma cidade que eu gosto muito. Ah, na- Adoro jogar beach tênis, então eu sou uma pessoa que pratica muito esporte, faço academia, 3 vezes por semana. Eu acho fundamental na vida, na saúde mental, enfim, tudo que a gente vive. Que mais que a Cecília faz? Adoro. Esse final de semana eu assisti um jazz. Nossa, um trio de Nova York maravilhoso. Mas eu também amo um pagodinho. Ah! Muito bem. Enfim, isso é um pouco da Cecília. Eu leio muito, né? Eu gosto muito de ler. Então, nas minhas horas vagas, eu tô lendo, eu tô com amigos, amigos de verdade, trocando informação, ou mesmo assim, para não falar nada, mas tá junto mesmo, numa rede de apoio. Eu pratico muito isso e gosto demais. Então, assim, hoje eu vivo uma vida, dizia deliciosa, porque hoje eu sou viúva, então, assim, já não tem mais, né, com o que se preocupar na vida, não é? E amo muito essa vida que eu tenho na cidade que eu moro, por enquanto. De repente vou vir para São Paulo um dia, quem sabe? Ó, é louco, Quem sabe? autonomia, Quem sabe? liberdade. Liberdade total, né? De não ter que dar satisfação, sabe aquela coisa de dar satisfação da vida? Não, você faz, você vive. Eu diria a vocês que eu estou no meu melhor momento de vida. Hoje eu me amo cada vez mais. A importância de olhar para mim e falar assim, cara, tu é maravilhosa. É isso aí. Eu falei, que a gente não adianta falar sensacional que tá pouco. Pouco, né não, Gunter? Me conta, quem és tu, de onde tu vem? Bom, eu sou o Gunter Morgade, venho de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. Eu fico a 4 horas do Rio, a 4 horas de Vitória, no Espírito Santo, né? Cidade que é a maior produtora de petróleo, né? E o que eu gosto de contemplar a natureza, né? De um modo geral, gosto de surfar quando há tempo, quando dá, ficar com meus filhos, né? E eu acho que eu acho que isso é o que me completa, assim, sabe? Ser pai. Hoje estou com uma pessoa maravilhosa ao meu lado, uma companheira e tanto, né? E fazer amigos, fazer bons amigos, ter bons papos, falar de negócios, falar de progresso, falar de evolução, né? Falar de autoconhecimento, e é isso que me move. E é por aí, é isso. E eu tô aqui Excelente. para aprender, para ensinar, para trocar ideias. Ah, o cara tá humilde hoje. Você viu? Tá humildezinho. Tem que pegar leve. Pegar né? leve, vou começar devagarinho, Tem que pegar depois... leve, porra. É uma crescente. Não crescente. Verdade. Por aí. Show. Cássio, me conta. Cássio, filho da dona Ana, do senhor José Maria, pai do Nicolas, apaixonado por atividade física, cara. Eu gosto de nadar, de correr, de pedalar. Tem um grande desafio esse resto de ano aí, Cecília. Beach tênis, né? Vou entrar no beach tênis, mas antes eu vou pro tênis de mesa. Meu filho faz tênis de mesa. Que lindo. E estive esse final de semana com ele, participando, e aí eu falei, poxa, eu vou aprender esse negócio, Enfim, eu gosto de desafio, né? Eu gosto de pessoas, eu também gosto de negócio, de falar de negócio, de ver evolução, e é isso.
Acho que esse é o que faz a coisa... Gosto... Não sou fã do samba. Não sou fã do samba, Não. mas eu gosto do samba, né? Gostoso. Eu gosto de tomar um belo vinho, ler um bom livro. Ah, Um detalhe, Gunter, eu nunca li um livro de romance, cara. Não. 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 Que coisa louca. Mas gosto Nunca. de vinho, tá bom. Gosto de um vinho, um livro de autoajuda, sou apaixonado por autoajuda, esse é o Cássio. Excelente. Excelente. Bom, não me apresentei, sou Emerson Nascimento, hoje vou ser o host desse trio maravilhoso. Tenho também um monte de interesse, jiu-jitsu, muay thai, xadrez, dança, mais ou menos. Já quero fazer mais, quero levar minha esposa. Adoro cantar, apesar de não bem, mas gosto pra caramba de música, cinema. Tem um grupo também que eu fico discutindo, trazendo a questão do que move a gente pras relações, que conecta, né? Pensando ali principalmente com base da comunicação. Então, bem rápido aqui, porque hoje quem são as estrelas são vocês. Agora sim eu quero saber do CNPJ. O que vocês estão fazendo de impacto no mundo? O que vocês estão contribuindo aí para mudar o mundo um pouquinho para melhor? Me conta, Cecília. Então, a Cecília, eu sou especialista, sou psicóloga, sou especialista em gestão de alta performance, trabalho com lideranças, buscando clareza nas decisões, trabalhando gestão de pessoas. Tenho um método que saiu recentemente em fevereiro na Forbes, um método que eu realmente criei, chamado ACP, que é um método que através do autoconhecimento, da clareza de decisões, do posicionamento que as pessoas têm diante da saúde mental e do que elas buscam enquanto pessoas, elas conseguem tomar decisões sustentáveis diante do mercado. Como eu disse, eu adoro ler. Acabei de ser coautora de um livro ano passado chamado Sabedorias Femininas, e trabalho também com neurolinguística, que é um forte que eu acredito muito grande, terapias e mentorias, principalmente com grandes líderes, para que eles possam transformar as suas empresas em empresas melhores, mais rentáveis, que tenham lucratividade, né? Além da lucratividade, tenham rentabilidade nos seus negócios, que é isso que os empresários hoje buscam. Então é isso que eu tenho como foco dentro do meu dia a dia de trabalho. Ah, show. E você, Gunter, o que você está aprontando no mundão? Então, eu trabalho com gestão de marcas, né, estratégias de marketing. Sou formado em marketing, pós-graduado em neurociência e comportamento humano. Atualmente, eu atendo algumas empresas, gerenciando as marcas, organizando as marcas, né, e trabalhando os valores dessas marcas não somente com o público que consome, mas com a equipe que trabalha com essa empresa, né? Para poder deixar tudo cada vez mais claro, que é uma grande dificuldade das empresas, né? A gente costuma falar, eu tenho que vestir a camisa, mas não é só vestir a camisa, né? Não é só a camisa, né? Tem que cuidar da camisa, né? Então, esse é o meu trabalho, desenvolvimento da parte de design, né? E sou muito crítico nessa área, cara. Sou muito crítico. Mas é o que traz a eficiência, né? Então, acredito, já estou na área há muito tempo, é melhor não falar a quantidade de anos, mas tenho 47 anos e trabalho com isso desde os 17. Comecei como design e acredito, assim, que a verdade da empresa envolve toda a equipe, não é trazer o lucro apenas, né? O lucro é só consequência de um trabalho bem feito com toda essa galera trabalhando em harmonia. Então, basicamente é isso. Porque uma equipe desalinhada sempre custa muito caro para a empresa, né? Total. Então, venho tentando aperfeiçoar esse trabalho, porque a gente tem algumas brechas, né? A gente sempre enxerga brechas que simples de serem resolvidas, né? Então, estou aqui para isso, né? Para colaborar, para cooperar. Excelente. Cássio, me conta. Atualmente eu faço gestão de uma empresa, há mais de 20 anos eu faço isso. E também hoje eu ajudo empresários a organizar a empresa através de pessoas,
processos para gerar resultados. O grande motivo de fazer isso é o quê? É que eu vejo toda essa jornada aí que eu já tive mais de 20 anos nas empresas, fiz muita consultoria, principalmente empresa familiar, eu vejo que o empresário, ele comete algumas falhas, que eu já cometi algumas falhas, e a ideia é ajudar esse empresário a não ficar apagando incêndio todo momento, a não ficar empresa, depender, que a empresa dependa totalmente dele. A grande ideia é trazer liberdade, Emerson, trazer liberdade para esse empresário, para ele ter mais tempo, para fazer realmente o que ele mais gosta, o que ele acha que precisa ser feito. E muitos empresários, eles não fazem isso, eles ficam presos na empresa, porque precisa dar uma condição melhor para a família, para a esposa, para o filho. E, Cecília, o mais engraçado é que o que menos eles fazem é ficar com a família. Uhum. Então, eu vivo isso, né? Eu já passei por isso, então eu não li isso num livro, Emerson. Eu já passei por isso, eu vivencio isso, e a ideia é quebrar essa barreira do empresário, para ele ter mais tempo, liberdade, lucratividade, usufruir do que tem de melhor na vida. Cara, eu vi esses dias um cara grande, talvez alguém já, né, tenha escutado, ele numa entrevista falando assim, a importância da família, a família é a coisa mais importante pra ele tá. E por que você não tá com a sua família? Uhum. Não, é que, veja bem, eu tenho, né, sou eu que tenho que fazer algumas outras coisas, o que não dá. Então, peraí, que discurso é esse? Qual a coerência? Eu valorizo isso, mas na prática, no dia, não é, Não né, pratica. no comportamento não se reflete. E eu quero muito escutar sobre o que eu peguei aqui de cada um de vocês, né? A Cecília como psicóloga, então eu percebo muito que a gente tem uma dificuldade de trazer essa visão do todo. Então, como que a gente pode olhar pensando numa perspectiva biopsicossocial, sabe? Onde eu olho e cuido da minha parte biológica, eu cuido, né, da minha saúde física, como eu cuido do meu psicológico e como eu cuido do meu social, que nem você comentou, da equipe. Eu quero ouvir do ponto de vista, né, profissional de cada um de vocês, como que isso pode ser potencializado a partir da atuação de vocês. Começar, claro, com a Cecília. Não, eu vejo assim, o que acontece hoje, e o Cássio trouxe isso, e o Gunther também fala um pouco, é que não existe uma preocupação realmente. Vamos falar de lideranças, como nós estamos, né, colocando aqui, mas não existe uma preocupação das pessoas, dos líderes, em estarem buscando uma ajuda de um profissional, né? Eu dou conta daquilo que eu faço, eu sou suficiente, e não entende que esse momento que nós estamos vivendo no mundo e no todo, existe uma necessidade de eu estar olhando para a minha saúde física, principalmente, porque para que eu não tenha burnout amanhã, para que eu não tenha uma síndrome de pânico, para que profissionais que são CLT não deixem a empresa, né, e aumente o turnover das empresas, por exemplo, né, mas que eles possam estar com uma saúde física de excelência, para que eles tenham um tempo de descanso, que nós estamos falando tanto aqui na mentoria, de Uhum. tempo de descanso, para que eles possam olhar para eles enquanto pessoas e trabalhar ou uma meditação ou uma terapia que é fundamental, e com isso eles possam envolver-se todo, né, junto à família, junto aos amigos, para que eles tenham uma vida mais saudável. Então eu vejo que hoje essa preocupação, não é forte, infelizmente, e não dá para separar mais. Hoje essas 3 áreas caminham muito juntas, né, o biopsicossocial. Hoje esse ecossistema que a gente vive. E não Uhum. existe uma preocupação tão grande. Isso me deixa, muitas vezes, quando os profissionais chegam a mim, eles já chegam doentes, porque o ambiente já está doente da empresa, Sim. né. E aí lidar com isso demanda um tempo maior do que a expectativa que as pessoas te trazem, porque as pessoas acham que chega, conversa e já tô ótimo. E não, tem muitas terapias que você leva 6 meses, tem outras que você leva 4, tem outras que você leva 1 ano, 2 anos, não é? Para a pessoa possa se perceber e conseguir inserir-se novamente nesse mercado que ela atua. Isso me preocupa O que me bastante. chamou a atenção é que você até meio que trouxe como separado, né? O biopsicossocial, que precisa juntar. Mas quando a gente para pra analisar, nunca foi separado.
Exato. Não Nunca é? foi, nunca Nunca foi. foi. Sempre foi junto. As pessoas, ao longo do tempo, elas começam a separar em virtude até dos seus anseios, das suas expectativas, dos seus high tickets, enfim, de ter um posicionamento melhor de vida, você acaba dando muito mais ênfase ao ter um dinheiro maior, me afastar da família, ou não preciso ter saúde mental, mas eu preciso estar no dia a dia na doideira, na loucura. Então, o tempo, acho que após um tempo aí, até, não vou dizer que advindo de 2020 para cá, mas eu acho que isso já vem acontecendo, né? Talvez após o Covid isso intensificou um pouco mais. E as pessoas acabarem, em vez de realmente se preocuparem, acabou meio que segmentando. É, e Eu vejo isso. Eu não concordo, Cecília. Sinceramente, eu não concordo. Interessante. Eu vejo que hoje as empresas estão, sim, se preocupando um pouco mais quando fala do funcionário, quando fala das pessoas. As empresas que têm melhores resultados são aquelas que tratam as pessoas como pessoas, aquelas que veem Verdade. a pessoa como um ser humano. E o que eu tenho mais encontrado aí em grandes empresas, nas quais eu tenho orientado, passado, é que hoje está muito mais claro isso, Emerson. As pessoas estão sendo tratadas e cuidadas de forma única, porque isso gera mais resultado, isso gera mais harmonia. E aí as empresas agregam a rotina dela, por exemplo, uma ginástica laboral, uma atividade, grupos de corrida, uma atividade, uma caminhada, e tudo isso de forma indireta, né, ajuda e contribui para o crescimento, para o desenvolvimento, até para o ambiente saudável da empresa, dos colaboradores. você acha que isso tem conexão com a NR1? Eu falei isso. Você acha que ela, como já, né, tem alguns anos, que já estava vai, não vai, e agora, né, em maio vai efetivamente começar a valer, e a partir dali, né, acabou aquele tempo de adaptação e tal. Você acha que a NR1 é o que é um dos motores que está levando a essa consideração maior dessa visão biopsicossocial? Sem dúvida. Sem dúvida, e acontece uma falha básica do empresário é de não estudar um pouquinho, não conhecer um pouquinho mais da NR1. Então, os empresários que estão desatualizados estão vendo isso como uma ferramenta que o governo está colocando contra a empresa, e muito pelo contrário. Exato. Muito pelo contrário, ela vem para contribuir. Ela vai livrar os empresários de ter um processo trabalhista, sabe, do cara ficar exausto. Enfim, eu tenho na minha empresa hoje, vamos falar lá, eu estou com 38, 40 funcionários, e eu já tenho alguns indícios que está infringindo a NR1. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para aquilo com maior atenção e falar, opa, peraí, o que eu preciso fazer para contornar essa situação? Porque no final, se eu não olhar para isso, quem vai ter que pagar a conta sou eu e você, empresário que está me ouvindo. Se você não se atentar a isso, além de se preocupar com a pessoa, né? Porque pessoas precisam ser tratadas como pessoas. Sem dúvida, e até porque a gente acaba meio que separando, sabe? Tem a empresa, tem um governo, tem as pessoas, a população. Cara, tá todo mundo misturado. Você tem um cara que tá performando mal, ele fica ali né, fica afastado, etc. Ele poderia estar performando bem, tá sendo promovido, ou, quem sabe, indo trabalhar numa outra empresa, criando mais, ou né, indo para o empreendedorismo, e vai ampliando, né? Quanto mais pessoas saudáveis a gente tem na média, mais a economia como um todo impacta. Agora, Gunto, eu queria saber do seu ponto de vista, né, pensando em nessa visão, até porque o marketing, ele conduz a narrativa, assim, de uma forma absurda, de ter um impacto gigantesco que é o não dito, mas que está sempre influenciando todo mundo e a todo momento. Sim, então, essa questão que hoje, desculpa, essa questão que hoje a gente está discutindo sobre NR1, hoje eu estou fazendo, inclusive, curso de NR1, mas eu já aplicava na minha gestão, né? Em todas as empresas que eu atendia como consultor, eu sempre me preocupei com o bom andamento do funcionário, né? Então, é uma obrigatoriedade hoje interessante, porque fortalece, né? Mas esse tipo de trabalho a ser desenvolvido tem que ser realmente aplicado,
mas não só porque o governo está obrigando, sabe? Deveria ser algo, como é que eu posso dizer? Cultural. Cultural, né? Hum. Então, é uma pena, né? Porque muitos empresários não enxergam isso, né? Infelizmente ainda não enxergam. Depende de consultor, depende de um psicólogo, depende né, do governo, depende. E se fosse pensando numa linha padrão para o bom desenvolvimento de um negócio, cara, isso tem que ser aplicado. E às vezes lá no RH, no processo de admissão, né? Você já pode detectar que a pessoa tem algum problema ou pode desenvolver algum problema trabalhando para você. E você já trabalhar isso antecipadamente. Então, mas ótimo que isso está se fortalecendo, que está sendo detectado, que foi detectado, e agora com essa obrigatoriedade que o governo está, né, colocando aí. Isso é bom também para os profissionais de psicologia, né? Enfim, eu acho que a gente só tem a ganhar, porque para quem já viveu o burnout, né, eu, eu passei por isso, né, sempre fui profissional liberal, então, mas vivi e foi tremendo, isso é barra pesada, né? Então, ver isso acontecendo hoje como que eu posso dizer, certifica tudo aquilo que eu sempre quis aplicar, sempre fiz questão de aplicar para os meus para as empresas que eu prestei consultoria e presto consultoria, porque não adianta você prospectar se não está pronto para recepcionar. E estar pronto para recepcionar implica nisso, né? Agora, E será você ter um que ambiente de trabalho saudável, né? o que eu ouço você falar sobre ter entregado isso e você desenvolveu, isso quer dizer também que você não recebeu esse tratamento? Santo de casa não faz milagre, né? A gente se preocupa com o cliente, com os funcionários do cliente, mas a gente mesmo vira à noite, fica 3 dias virado trabalhando, desenvolvendo campanhas e aplicado, empenhado ali 24 horas, né? E não se cuida, cara. O que acontece, Cecília, sobre isso, sabe? Porque, assim, tem vezes que a gente atrela ao sistema dentro da empresa, de sugar ali o funcionário, sabe? Uhum. Qualquer oportunidade você quer que ele produza mais, sempre para trazer mais retorno e aumentar a margem, né? Tem até um empresário aqui também que pode trazer esse ponto de vista. Mas, nesse caso, eu acho curioso nesse sentido, porque ele, teoricamente, teria essa autonomia, né? De ter esse cuidado, esse balanço. O que você acha Então, eu até ia falar isso, vendo o Gunther fazer essa colocação, que é uma coisa que as empresas não falam e nunca se posicionaram, né? E você não ouve falar dessa preocupação do RH nas contratações, em estar verificando, em estar trabalhando. Existe uma preocupação muito grande em fazer testes para ver se as pessoas têm as competências e habilidades, mas não existe uma fala do RH no sentido de conhecer o profissional, de saber da vida dele, para saber se esse profissional vai conseguir viver naquela ambiência, e conviver naquela empresa e ter esse acompanhamento depois. Porque quando entrou e ninguém acompanha. E aí vai para as lideranças, que eu acho que impacta mais. Por quê? Porque os líderes não estão preparados. E talvez posso falar que nunca estiveram, mas existe uma dificuldade muito grande. Por exemplo, se você vai em alguma empresa, falando do mercado automotivo, o melhor vendedor vira um gerente. Então ele não Uhum. tem a formação de gestor, ele sabe vender muito bem. Muitas vezes eu ganho um pior gerente, perco o melhor vendedor e deixo de vender na empresa. Mas assim, ele é um bom profissional. Vamos fazer que ele seja o nosso líder? Então, a partir de hoje, ele vai fazer gestão de pessoas. Só que ele não conhece de comunicação, ele não sabe como se relacionar com o profissional, ele não sabe dar um feedback, ele não sabe dizer, dar um deadline e dizer até que ponto você pode melhorar aqui, eu te dou um deadline de um mês para que você melhore, e isso motiva o profissional. Então, o que ele faz? Ele vai tirando do profissional tudo que ele pode, tudo que ele pode, tudo que ele pode, até que chega uma hora que esse profissional esgota, né? Mas eu diria que é todo um sistema mesmo e uma falta
de visão mesmo das empresas, né? Existem empresas, eu trabalho com empresas que têm essa visão, mas a grande maioria não tem. E quando você fala assim, tem que treinar o profissional, para assim, treinar é um custo alto para a empresa. Melhor não treinar, né? Uhum. Deixa ele fazer o que ele quiser. Ele vai aprender, ele aprende com o outro lá, e aí o cara não dá resultado. Aí o cara não é bom, não, querido. Você não treinou esse moço, ele não sabe como deve ser, e a culpa não é dele, a culpa é de quem colocou ele lá, né? Se existe culpados, vamos falar nisso. Um ponto, Cecília, que acontece, mas ninguém fala para ninguém é o seguinte. Geralmente, hoje, o mercado ele tá em falta de bons profissionais. Na verdade, não é que está em falta. Hoje existe um trabalho a mais para você selecionar e trazer esse bom profissional para a gente. Então, cometem-se duas falhas que ninguém fala. É a gente pegar um profissional que está performando em uma outra empresa e traz para a nossa empresa. Então, ele fala assim, eu vou trazer o cara de vendas, que ele performa bem lá no meu concorrente. Ele trouxe ele para cá e a gente pega esse cara e coloca ele no setor de vendas. Joga ele lá no setor de vendas e fala, agora você tem que vender mais, dobrar o faturamento. E aí todo mundo esquece que ele veio de uma empresa com uma cultura diferente da sua. Exato. E aí vai ter um conflito de cultura. E quando tem esse conflito de cultura, aquele cara que performava lá não vai performar mais aqui. Ou seja, no ponto X que você comentou, na contratação. Então não se analisou o perfil comportamental, não se analisou os valores daquela pessoa com os valores da empresa. Exato. Enfim, e isso demora para perceber 2, 3, 4 meses. E depois que você tirou aquele cara do trabalho, colocou ele na sua operação, 2, 3, 4 meses não deu resultado, é porque ele não é bom. O que vai acontecer? É porque o cara não é bom. Na verdade, não é isso. É isso. Faltou estrutura. Esse é um ponto. O outro ponto que ninguém fala para ninguém é o quê? A gente vai contratando, como você diz, a gente contrata, Emerson, pelo currículo. A gente contrata pela indicação, pelo parentesco. A gente contrata, tá precisando. Aumentou um pouquinho a demanda, eu preciso contratar porque eu preciso entregar. E a gente contrata o primeiro que aparece. Ou seja, não existe um critério definido para uma seleção, desde a entrevista. Quando a gente fala contratação, Guto, por incrível que pareça, ainda existe aquele processo que é só preencher a ficha, traz o documento e faz parte da minha empresa. E aí não é assim que mudou. Hoje eu preciso saber o sonho, o desejo, o objetivo, o que deixa a pessoa mais motivada, o que desmotiva a pessoa. Preciso conhecer qual é o perfil comportamental, preciso ter uma descrição de carga e função no meu trabalho para ver se o perfil bate com... E aí sim entra para uma integração, enfim, para começar a gerar resultados. Isso ninguém conta para ninguém. O endomarketing dá sequência a isso, porque não basta você saber contratar, né? Você tem que trabalhar esse cara constantemente. Esse profissional precisa ser trabalhado constantemente. O endomarketing, ele faz esse trabalho, né? E aí a NR1 entra, né, trabalhando a mentalidade desse profissional. Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito constantemente. A gente costuma pegar a empresa e fazer um trabalho de campanhas mensais para vender mais. Sempre vender mais, pensando em vender mais. Tudo que é feito é para vender mais. Só que venda é consequência de uma equipe bem formada, de uma equipe bem trabalhada, de uma equipe consciente dos valores dessa empresa. E o que gera valor para uma empresa? Então, é a cultura. Então, olha só, né? Olha que interessante. Ponto X, cara. E por que a Cecília comentou também, por que os empresários não gostam, acha que é gasto, que é despesa, treinamento. Sabe por quê? Porque falta método. A gente treina por treinar. A gente não tem clareza o porquê que eu estou treinando, qual é o resultado que eu quero e como é que eu vou te monitorar. Não deixa claro a consciência. Não deixa claro. E aí eu treino, preencho lá que foi treinado e tudo bem. Depois de 3, 4 meses, acha que vai acontecer milagre. Não vai. Precisa ter processo, precisa ter acompanhamento, monitoramento. Aí o resultado aparece. Então, eu não concordo mesmo com isso que você está colocando, de que as pessoas buscam treinamento por treinamento. Porque muitas vezes eles também desconhecem que existe todo um processo por trás disso. Então, existe uma
uma falta de conhecimento mesmo das empresas em saber efetivamente o que que é um treinamento. Então, muitas vezes, quando você fala treinar por treinar, eu não vejo assim. Eu vejo que quando, pelo menos no meu caso, quando eles estão procurando um método, eles estão procurando algo que vai dar uma efetividade nas atividades, nas ações que a empresa hoje busca enquanto resultados. Você não acha que esse treinar por treinar é aquele formato que você comentou, assim, quem vai aprender com um colega, o outro colega tá ensinando e aí traveste esse ensinar como um treinamento? Fala, ó, vai lá, treina a equipe, passa para eles. Será que seria nesse sentido? Pode ser nesse sentido? O que o Cássio colocou foi mais ou menos isso. Vamos treinar, treinou X hora e tá tudo bem. Eu acredito que tenha sido isso. E tem muito disso mesmo. Você faz de conta que treinou, aí ele senta com o Gunter, ou senta com o Cássio e passa X horas treinando e diz que o profissional treinou. Tem empresas que fazem isso? Tem. Mas eu não vejo isso hoje tanto no mercado. Isso que a gente teve muito mais no passado. Hoje eu não vejo tanto isso. Então, Mas isso que você está trazendo, efetivamente, algumas empresas fazem mesmo. Faz o de conta, né? Faz de conta que eu treinei, você faz de conta que aprendeu, e aí você vai lá e trabalha. infelizmente, isso acontece ainda muito. Infelizmente acontece muito. Se treinam e não monitora, e não verifica o resultado. Eu treinei, tá tudo treinado. E na verdade, quando eu falo treinamento, quando eu falo reunião, Cecília, eu não tô falando que eu preciso contratar ninguém não, Emerson. Eu tô falando você pegar o cara mais experiente, sentar do lado do outro que tá para aprender, ensinar o passo a passo, faz 1, 2 vezes, pede para ele repetir, faz de novo e acompanha. Não é nada assim gigantesco. Entendeu? É só criar uma metodologia, fazer, acompanhar. O que muito empresário faz? Empresário, empreendedor, ele delarga. Ele não delega. O que é delargar? Delargar eu te passo e vou embora. Daqui 90 dias eu volto. Aí o cara não fez nada, você fala, poxa, e quando fez ainda fez errado. Mas aí que tá, porque não tem... Uma coisa é você educar, uma coisa é você ensinar, treinar. Outra coisa é você fazer a pessoa entender e ter a consciência profunda daquilo que você está ensinando. Né? É o que você falou. Sim. Delarga. Mas hoje... Perdão, eu acabei te atrapalhando, Gunter, que eu ia pedir pra você olhar pra mim e olhar pra ela, tá? Nesse sentido. Porque você tá olhar só pra ele, eu fiquei com ciúmes. Desculpa. É porque... Mas eu realmente eu sou... Ele me hipnotizou. Eu entendo. Mas, cara, eu acho que até pra conectar isso, e que você falou sobre endomarketing, explica o que é endomarketing e depois conecta com isso. Eu acho que é onde você vai chegar, que é nessa continuidade de consciência que precisa ser reforçada. Tô vendo que as coisas estão convergindo aqui, tô animado. Não, tá ótimo, tá ótimo. O endomarketing, ele faz o quê? Ele trabalha exatamente a cultura da empresa. É como se fosse um manual de conduta. Então, tem grandes empresas, você tem lá o manual da marca, exemplo, né? E o endomarketing, ele trabalha o quê? A marca, ela tem um conceito, ela foi criada a partir de um conceito. Você tem lá o brand book, né, da marca da empresa, né, como as variações da marca e tal. Só que não basta isso. Você tem o conceito que é trabalhado, os valores da marca, missão, visão, valores, né? E isso precisa ser trabalhado constantemente para os funcionários. Aí, às vezes, a empresa tem todo esse material, elabora todo esse material, mas não trabalha esse material com o pessoal. É verdade. Só usa na integração. Só usa na integração. Quando usa, né, na integração. Quando usa na integração. Você tem que estar constantemente batendo nessa tecla para eles adotarem isso mesmo. É um manual de conduta. Então, por exemplo, você... todo mundo sabe que vai usar o banheiro, tem que dar descarga. Mas e o avisozinho para estar lembrando? Porque às vezes a pessoa tem um TDAHzinho leve e esquece de dar descarga. Isso é verdade. Então essa comunicação interna é importante, né? Então você está trabalhando eventos internos, trazendo os funcionários, aproximando os funcionários. Porque a gente também... A gente não, né? Muitos empreendedores e empresários são detonados, assim, não, porque o cara não tá investindo. Não, tá. O cara tem todo um trabalho,
contrata gente para dar treinamento e tal. Mas o funcionário também precisa se conscientizar e adotar essa parada, porque senão... E esse processo de conscientização passa por essa repetição da informação que o endomarketing atende, é isso, né? Exato. Então, eu sinto muita falta nas empresas, por exemplo, de ter um house organ. O que é um house organ? É um jornalzinho interno. A gente não vê isso. É raro. Você vê supermercado vendendo os produtos ali. Mas você não tem um material, né, didático Que reforça a que cultura. reforça essa cultura da empresa. Não basta você ter uma marca, não basta você ter uma fachadinha bonitinha, feita em ACM com luminoso. Isso não é o suficiente. Marketing é muito mais que isso. Marketing não é um postzinho no Instagram bem feitinho. Não é um texto bem elaborado. Não é só isso. Marketing é a cultura da empresa, impregnada com a sua equipe. Mas o Gun... Por favor. Eu só queria me referir que o Gunther estava trazendo sobre a importância dessa consciência, da consciência plena das pessoas, que vai junto com a maturidade profissional, Uhum. independente da... Estou falando de idade, estou falando do líder mesmo, porque Uhum. todos nós somos líderes, Sim. né? Todos nós exercemos uma autoliderança nas nossas vidas, seja elas pessoais ou profissionais. Mas o que eu percebo muito é a falta de conscientização, de consciência mesmo das pessoas, um nível de consciência maior, para que elas possam entender que quando eu me torno um gestor, quando eu me torno líder de uma empresa, eu vim ali para servir as pessoas, para fazer com que as pessoas cresçam como eu cresci. Então eu tenho pessoas comigo para que eu possa elevá-las ainda mais, para que elas cheguem em momentos de realização de vida, independente se ele vai ser o melhor vendedor ou o melhor gestor, mas que eles chegam em momentos de vidas de realização. Tem toda uma missão por trás, tem uma consciência maior por trás. E isso raramente a gente encontra dentro desse mercado, independente do nicho e do segmento que a gente possa viver. Eu estou Sim. falando de supermercado, eu estou falando de automotivo, eu estou falando da área médica. São poucos profissionais que você vê com esse nível, empresários mesmo, com esse nível de consciência da importância de termos que elevarmos pessoas, que elas não estão ali por acaso, que elas estão ali para serem ajudadas a ser construídas nas suas vidas, Exato. né, diante daquilo que elas trazem. Eu vejo assim. Né? E, Muito e bem. sabe por que, que as coisas não funcionam da forma que deveria funcionar? Porque é justamente o que você falou, Gunther, falta aquele manual de conduta, né? Falta, tá muito claro, as empresas até têm, tá? Missão, visão, valor, né? E Mas na verdade, mimetiza, né? e na Mimetiza verdade, isso. o que acontece? Estavam falando. Quando a gente fala de cultura, a gente fala o seguinte, que existe dois tipos de cultura, Cecília. Existe a cultura intencional, aquela que é treinada, é qualificada, e o funcionário numa empresa séria, que leva isso a sério, ele é contratado pelos valores e ele também é demitido pelos valores, Uhum. Exato. certo? Quando tá Certo. claro. Minha mãe fala o seguinte, minha mãe fala assim, ó, o que é combinado não é caro, Emerson. Então, quando ele entra e você faz todo um trabalho com ele de cultura, missão, valor, onde nós estamos, onde queremos chegar, os nossos valores são esses, são negociáveis, isso não é negociável, fica muito claro. E tem a cultura não intencional. A cultura não intencional é aquela que a gente deixa a vida me levar. Direitos e deveres. Isso. Aqui é assim mesmo, funciona assim, a fofoca sempre atrasa, e aí, se não colocar para funcionar a cultura intencional, não tem santo que vai fazer milagre não nesse tem. negócio. É verdade. Entendeu? Então regra clara, É. não é? Eu lembro que meu pai falava assim, olha, você não pode, não deve nunca almoçar ou sentar à mesa com um boné na cabeça. Tá claro a conversa, cara. Sim. É verdade. E nem, Conduta. não é conduta. A mesma coisa na empresa, tá claro. O que pode, o que não Mas pode. isso tem que ser no momento da contratação. No momento da cara? contratação. Acho que as regras têm que ficarem claras. Isso. Olha, aqui tem horário para chegar. Que nem a gente está falando da geração Z hoje, né? Que as lideranças acabam tendo algumas dificuldades em lidar com a geração Z. Mas a geração Z, eles precisam de Direcionamento. direcionamento. Exatamente, eles precisam de direcionamento. Quando você direciona isso aqui pode, isso aqui não pode isso. Você tem que chegar a tal hora, você não pode chegar atrasado, você tem que conduzir dessa forma. Tudo bem para você?
ele vai dizer tudo. Então, se no momento que você deixa de fazer isso, você já não vai fazer parte do quadro. Tudo bem para você? Primeiro dia, Manual de conduta. manual de Manual de conduta. conduta. E aí eles conseguem entender. O que hoje está tendo muita dificuldade com a geração Z, porque o pessoal contrata e acha que vai. Não vai, porque eles não são, por exemplo, da minha geração, Aham. que era pessoal comprometido, que vestia a camisa, que vestia a calça, a camisa, tudo, né? Eles não são assim, eles são pessoas diferentes, mas eles precisam de direcionamento. Muitas vezes não tem dos pais, né? Ou os pais não explicam que a vida é uma pressão. E eles acham que a primeira pressão que o líder faz, eles vão lá e falam: ai, mãe, pai, o que aconteceu? Eu vejo muito caso disso. Ai, o meu gestor falou assim comigo. E aí ele fala assim: ah, então, filho, saia de lá, porque ele não é bom para você. Ele não é bom para você. Então, não treino, não ensino meu filho a lidar com a pressão, né? Mas quando chega na empresa, voltamos, precisa ter conduta, direcionamento. E eles funcionam, eles trabalham bem, mas eles precisam ter propósito. Agora, Interessante essa geração. é interessante quando a gente traz de geração, quando a gente pega essa generalização, né? Mas tem um fator que vocês estão esquecendo aqui, que é assim, legal ter ali o endomarketing começando, um escritinho bonitinho na parede, mas eu vou lá no meu onboard, na integração do cara, falo como é que funciona e não sei o quê. Aí eu, legal, é assim que funciona. Aí eu chego lá e vejo o líder bonitão fazendo outra coisa. Ué, mas acabaram de falar que é assim Sim. que funciona, mas o líder tá fazendo diferente, e a geração Z, uma das coisas que eu vejo que marca também Isso mesmo. é essa coerência. Tem Ué, coerência. Eu tô falando uma coisa, mas tá fazendo outra. E aí, como é que fica? E é questionado isso. Tá fugindo do Tá me script. exigindo uma coisa que não entrega? Peraí, no meu contrato, escopo de trabalho tá dizendo isso. Isso. Mas agora você quer que eu faça uma dupla jornada, né? Pega um trabalho do outro. Essa geração, a minha geração, a geração mais São antiga, mais rebeldes. era tipo assim, ó. Se eu tenho que fazer isso, senão eu sou É. demitido. Isso é isso, Eles falam, não, assim. Não quer assim? Tchau. É. Como é que vocês estão lidando com isso no dia a dia? Faz sentido o que eu tô trazendo? Faz sentido o Faz que você total tá falando, sentido. sim, claro. Mas aí que tá. Quem é o líder? O que acontece? Será que o líder é aquele mais velho de casa? Que ele foi promovido a ser líder pelo tempo de casa Exato, e não tem a capacitação, não tem muitas vezes. qualificação? Não, É uma integração. É isso aí. Que há muito exige tempo uma não tem integração. uma leitura e um treinamento. É por isso que eu, né, como gestor de marcas, eu sempre deixo claro para os meus clientes o seguinte: não basta criar apenas a marca e o manual dela. Você tem que ter um manual de conduta. E esse manual de conduta está sempre recebendo uma pílulazinha a mais, porque você vai detectando. Agora, tem que estar todo mundo muito ciente dos acontecimentos, né? Alinhado. Alinhados. Alinhado. E o líder, o papel do líder é estar ligado nisso. E ele é né? Ele é o gestor do negócio, ele é a liderança, referência, né? tem a referência. Então, assim, o alinhamento tem que estar atento, tem que acompanhar o funcionamento do negócio. Não adianta você ir lá, coloca um manual de conduta, distribui, tem lá uns eventos uma vez por mês, né? Isso. E você mesmo fica na empresa meia hora e vai embora. Vai desandar. Vai desandar. Mas, cara, tem uma coisa que me incomoda muito nisso que vocês estão trazendo, é que eu vejo um buraco gigantesco na base da comunicação dessas empresas. Na base, sabe o que é base? No sentido de que, assim, existem palavras grávidas, que eu chamo, né? Cada um tem um significado diferente para a mesma coisa. Então, quando a gente tá falando, eu tenho uma cultura organizacional, quando eu preciso ter esse código de convivência, eu tô falando assim, eu tenho que fazer isso, mas a gente consegue traduzir isso de uma comunicação clara e objetiva, suficiente para qualquer pessoa entender? Eu vejo que a gente falha muito E que nisso. entra a comunicação assertiva, né? Você tem que ter uma comunicação. Como que a gente Você quer ver uma promove coisa? isso? Só pegando um gancho aqui, Base eu hoje é tô cansado comunicação. de chegar à empresa, peraí, digo, cara, não, eu quero missão, visão, valores e tal, eu quero deixar isso muito bem claro, tá? Aí você vai lá e desenvolve isso conceitualmente. E no final o cara vem, não, eu gostei desse aqui que eu vi. Aí quando você vai analisar, muitas empresas adotam missão e visão, valores, o conteúdo é o mesmo. A maioria. Ele adota porque achou bonito, não porque tem a ver com segmento, que foi uma coisa trabalhada, desenvolvida a partir das pessoas que já cultura vivem da aquilo. empresa, da cultura. Não. Ele simplesmente copia. Aí você, não, cara, isso aqui eu já vi, ó. Busca lá, dá uma busca no Google, você vai achar um monte de empresa com a mesma missão, visão, valor. Ô, Guter, comunicação é a base. Comunicação é a base. Eu concordo. Você me desculpa, Fala, Cássio. mas eu não concordo com isso, cara.
Eu acredito muito, eu acredito muito Onde que, discordar. que o básico tem que ser dito. O mais básico que seja tem que ser dito, e não é dito. Essa é a maior falha que tem na comunicação. Então a gente tem que falar o ABCD. E muitas vezes, por tempo de casa, por tempo de empresa, você deixa algumas lacunas na comunicação. Quando você deixa essas lacunas, existe o ruído da comunicação. Uhum. Existe o ruído da comunicação, vai sair tudo errado, cara. Hoje, na minha empresa eu tenho uma consultoria que está trabalhando a comunicação entre os líderes. Ótimo. E no pequeno médio empresário, a grande falha da comunicação é com o dono. Aconteceu comigo isso, Emerson. Eu defini os líderes, treinei, qualifiquei os líderes, mas eu não deixava os líderes trabalhar. Porque eu estava tudo... O pequeno e médio empresário, ele tem um ego lá em cima. Para ele falar assim, ó, eu não tiro férias. Eu trabalho 3 anos, 4 anos sem férias. E aí ele fala, não, agora eu vou mudar. Ele contrata os líderes, treina os líderes, põe os líderes para fazer as coisas e não deixa os líderes resolver o problema. E você continua Centralizando. falha na comunicação. Eu já fiz isso. Tô falando porque eu já fiz isso. Hoje eu já passei dessa fase. Mas se você não falar o básico, o que tem que ser feito, arroz com feijão, vai ter falha e vai dar errado. Então eu acredito muito que é o básico que funciona e tem que falar de forma bem clara, objetiva e direta. Cara, posso adicionar uma coisa ainda, antes de passar para você, Cília, que é não só esse básico, mas a gente precisa trazer a comunicação, ela é falha por definição. Trazer essa perspectiva. Porque o ruído sempre vai existir. A questão é o quanto desse ruído ele está impactando e está derrubando o seu resultado. O que é esse ruído? Tem tanta... Cara, se eu começar a descrever aqui a quantidade de variáveis que estão influenciando na comunicação, que faz parte do que a gente vai chamar de ruído, que tem os viéses cognitivos, a biblioteca significado, que eu acabei de falar da mesma palavra, a gente tem referências práticas, interpretações completamente diferentes, a história de vida, trauma, tem vezes o cara tem o TDAH, tem alguma outra questão... Crenças, tem uma porrada de filtro que tá ali, que é ruído dentro dessa conversa, uma palavra que eu falei, você já conectou com a sua vida, você já viajou, já esqueceu, já não tá mais conectado comigo, tudo isso dentro da caixinha do ruído e que a gente precisa exatamente disso que você está falando. Então eu estou ampliando um pouquinho, Legal. Porque não é... A gente precisa ficar atento a tudo isso, né? O que você acha, Cecília? Então, Posso só completar? Desculpa. Eu discordo. eu também discordo. Você não vai completar nada. Nós vamos falar agora. Discordando da gente, que chato. Só um detalhe, olha só. Não, isso ninguém faz. Ninguém faz e é o maior erro que existe. O Guter falou de missão, visão e valores. Muitas empresas, Cecília, têm os valores definidos. Honestidade, dignidade, enfim, vai lá uma categoria. E falta justamente o que o Emerson falou. Eu preciso traduzir o que é aquilo, o que é honestidade no ponto de vista da minha empresa. O que é trabalho em equipe para minha empresa. Porque senão vai dentro do seu conhecimento e você tem uma tradução diferente da minha. Não é isso? Exato. Aí começa o ruído. Então, não é só definir quais são os valores. Não, é traduzir, é treinar, é ir na essência. Será que a empresa reflete isso mesmo? Eu sou assim? Né? Cultura é o jeitão da empresa ser, sem o dono estar lá. E saber como que o funcionário, né, digamos, entendeu. Isso. Ainda tem a interpretação dele, né, que é o que mais vale ali na história. Né? Exato. Daí que eu acho importante... Como ele está compreendendo isso? A importância do parafrasear que nós falamos, né? Porque quando eu passo uma informação para o outro, eu tenho que perguntar assim, tá claro para você essa informação que eu estou te passando? Tá, me fala o que você entendeu. Eu show. entendi isso. Agora assina isso, aqui. Isso, tá claro? Então tá bom. Deixa eu só te falar. Eu também falei isso e isso, tá bom? É verdade, você também falou isso. Então, assim, fica claro para os dois. Então, eu vejo, assim, alguns pontos diante do que você traz primeiro, assim, os líderes estarem preparados. Segundo, os líderes entenderem a importância do papel deles de conhecer de verdade quem é quem na equipe. Quem é a pessoa? Eu vou ter a pessoa 10, eu vou ter a pessoa 8, eu vou ter a pessoa 7.
que o Cássio me traz, o que o Gunter me traz, quais as competências que ele me traz e o que eu posso potencializar e não potencializar. E como é que eu vou trabalhar individualmente com cada um para que eles possam agregar e me trazer o resultado necessário. Então, eu vejo que quando nós falamos dessa base toda da comunicação, um ponto que eu bato muito forte no meu trabalho é a importância do feedback. Não é? Seja ele no final do dia, seja ele no final de semana, eu sentar com os profissionais e falar assim, olha, Emerson, você fez muito bem essa semana, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Você viu que teve algumas falhas, né? Você deixou de emitir a nota fiscal, você deixou, mas eu sei que você é muito bom no que faz. Me conta, tá tudo bem na sua vida? Tá tudo bem? E em casa, como é que tá a mãe? E a esposa? E a filhinha? Aí ele vem e fala, olha, minha filha essa semana não teve bem. E eu estava preocupado. Me perdoa, eu não sabia. Eu podia saber melhor e agora entendo o que aconteceu com você. Pronto, eu trabalho a pessoa por inteiro, eu deixo ela pertencente àquele local. Eu digo assim: olha, você é importante para mim, você é muito bom no que faz. O que você pode melhorar ainda mais? E é isso que as pessoas, que as lideranças pecam demais. E é isso, eu digo que a base da comunicação hoje, até entre nós, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, fica de mimimi. Ai, porque me falam, você quer falando. Cara, deixa claro, olha, eu não gostei. Eu recentemente finalizei uma amizade, foi finalizada uma amizade que eu não entendi até hoje e acabou. Por quê? Porque a pessoa se sentiu ofendida com uma brincadeira que eu fiz, que ela respondeu pior ainda que a minha brincadeira e falou acabou. E pra mim tudo bem, eu sou libriana. Quando você falar pra mim acabou, eu sou maravilhosa. Eu digo, ok, acho lindo, deixa pra lá. E continua a vida. Mas a Show. comunicação é fundamental. Então, eu dúvida. digo assim, vamos dar mais feedback para as pessoas, seja para a esposa, seja para os filhos, né? Não vai só para as empresas. Acho que a gente vive num Feedback meio, positivo sabe? e negativo. Gente, Isso, os dois. zerou nosso horário ali. Tava tão bom. Eu sei que aqui Conversa. discordância, Discorda. Foi Porra, cara proposital. chato. Não, tinha que falar discorda. Não, tá bom, gente. Eu falei, ele falou. Não, pai. Discorda. Não, eu quero Então, e você viu que dava até uma mudancinha no tom. Assim, É o corte, né? o corte. O Cássio é ótimo nisso. Isso. Deixa ele, agora eu já sei na sala. Eu discordo do que eu sou. Agora, cara, não dá pra discordar dos fatos. Tá zerado o nosso horário. Gente, agradeço. Muito Foi obrigado ótimo, por hoje. obrigada, Adorei. pela oportunidade. Foi maravilhoso. Então, esse foi a edição do Mentor Mindcast. Até a próxima.